Vamos abrir a palavra no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes 3, livro do rei Salomão. Nos diz assim a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Por enquanto, somente até aí, depois a gente pode caminhar um pouco mais. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto. Que o Senhor continue, Deus, a trabalhar no nosso coração. Tu sabes o que cada um aqui precisa, aquele recado que o Senhor tem de forma especial falar ao coração de cada um de nós. Por isso, ó Deus, que o Senhor, com o teu Santo Espírito, esteja aplicando as tuas verdades no nosso coração e empolgando o nosso coração pelo Senhor, pelas coisas do Senhor. O Senhor nos ensine a amar ao Senhor acima de qualquer coisa. E assim, ó Deus, o Senhor fale poderosamente no coração de cada um, por meio das Escrituras Sagradas, pedimos em nome de Jesus. Amém. O tempo é, sem dúvida, um dos bens mais preciosos que Deus nos deu. Aliás, para quem não sabe, a ideia de tempo na Bíblia é a primeira palavra da Bíblia. Quando aparece a expressão no princípio, ela carrega o conceito de tempo. Depois vai falar de espaço, mas a primeira palavra traz a ideia de tempo. Até antes da primeira palavra da Bíblia, somente Deus existia. A partir de Gênesis 1, verso 1, na primeira palavra, aí sim ele cria tempo e espaço. Então o tempo é uma das coisas mais preciosas para todos nós, mas é também o que nós mais desperdiçamos no nosso dia. Infelizmente, a gente acaba desperdiçando tempo quase que o tempo todo, né? E esse é um grande problema para nós. Quando a gente pensa também nos tempos, como os tempos mudam, como as coisas são diferentes, né? Por exemplo, como a nossa agenda mudou. Há um escritor que diz assim, que a agenda da nossa semana era a agenda anual dos nossos avós. Olha que interessante. Aquilo que os nossos avós planejavam no ano inteiro, nós fazemos em uma semana. Só que aí traz um prejuízo muito grande, porque às vezes a gente esquece de separar tempo para orar, porque a agenda se tornou mais pesada. E a gente não ora, não busca Deus como poderíamos buscar, como os nossos avós buscavam. E aí é um grande desafio não abandonarmos o tempo com Deus, apesar da agenda cheia que todos nós temos. Aliás, é impressionante como os adolescentes já têm tempo bem cheio, como crianças já têm tempo bem cheio. Talvez nós pais erramos nisso, né? Enchemos a agenda dos nossos filhos de muitas atividades e, quem sabe, nem sempre isso é tão bom para eles, né? O melhor tempo é o tempo com Deus, é um investimento maior que a gente pode fazer. Na década de 60 e 70, o Senado americano discutiu muito sobre tempo, porque havia toda aquela ideia de que em breve teríamos em nossas mãos um computador. Era algo ainda muito caro para grandes empresas, mas eles estavam trabalhando para que o computador, cada casa tivesse um computador. E a ideia do Senado americano é que, com o passar dos anos, com a internet, com o computador, nós iríamos trabalhar bem menos no nosso dia. Nós iríamos aposentar bem cedo. Mas não foi bem isso que aconteceu, não é? Nós trabalhamos muito mais do que antes. Nós, agora com o e-mail e o WhatsApp,
Muitas vezes a pessoa não deixa de trabalhar em casa, e aí a gente percebeu que não é bem assim. A ideia do cenário americano é que nós íamos aposentar ou íamos ter mais tempo para passear, para curtir a família. Isso não aconteceu, pelo contrário. Hoje há menos tempo para isso, nós trabalhamos quase o tempo todo, é algo muito complicado, né? E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque entramos num ritmo muito grande de trabalho. A palavra de Deus, lá em Efésios, ela fala sobre tempo, quando vai se referir à ideia de sermos cheios do Espírito Santo de Deus, a ordem expressa de Paulo, de que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Um pouquinho antes ele diz assim, que a gente tem que remir o tempo porque os dias são maus. Não andar de maneira louca, nécia, mas de maneira sábia, remindo o tempo porque os dias são maus. A gente fica pensando assim, se na época de Paulo era mau, imagina o nosso tempo. Não é? E a gente tem que remir, aproveitar o tempo de Deus, o tempo com Deus. É verdade que a ideia de tempo de Paulo e como foi traduzida aqui esse texto de Eclesiastes para a língua grega, na Septuaginta, na tradução grega do Antigo Testamento, a expressão tempo aqui não é cronos, cronologia, tempo de relógio, não é o tempo nosso de passado, presente e futuro, mas é o kairos, o tempo de Deus, o tempo da ação de Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho, porque o texto fala muito sobre esse tempo. Nós já vimos que Salomão, ele faz uma análise desse livro, uma análise da vida. O que é a vida, como aproveitar melhor a vida, o que não vale a pena fazer nessa vida, o que vale a pena fazer, o que é correr atrás do vento e o que não é. Então ele vai argumentando durante o livro sobre as coisas mais importantes da vida, e é o que eu queria compartilhar com a igreja. Então, como é possível aproveitar melhor, ou tirar melhor proveito da vida? Baseado nesse texto, a ideia é a gente caminhar até o fim do capítulo, se Deus assim permitir, ok? Primeira missão que o texto dá para nós é entender que Deus é soberano. A soberania de Deus está acima de todas as coisas. Deus é soberano acima de qualquer situação. O texto vai mostrar isso para a gente. Olha só, desde o início do capítulo 3, no verso 1, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Duas expressões que mostram que as coisas estão no controle de quem? De nós mesmos. Nós podemos controlar a nossa agenda. Eu sei que todos aqui têm um plano para essa semana, não tem? Todos nós planejamos, tá? Segunda-feira eu vou fazer tal coisa, terça eu tenho tal coisa, quarta, assim que a gente faz. A gente tem um monte de coisa para fazer na semana. Quem aqui garante que aquilo que você planejou você vai conseguir fazer? Não tem jeito, porque nós não temos o nosso tempo determinado. Mas Deus já tem tudo estabelecido, tudo determinado. Ele é soberano e nada pode frustrar os planos do Senhor. Ele faz tudo, Paulo diz aos Efésios, segundo o beneplácito da sua vontade. Ninguém pode alterar a vontade de Deus. Ninguém pode fazer com que Cristo volte antes. Ninguém pode adiar os propósitos do Senhor. Tudo que Ele já estabeleceu antes de criar o tempo e o espaço, antes de nos criar, isso é que vai acontecer. Os decretos de Deus mostram a sua soberania. Ele decretou e Ele vai fazer acontecer. Queira os homens ou não, queira Satanás ou não, ninguém pode frustrar o plano do Senhor. Ninguém pode lutar com Deus e achar que vai sair vitorioso. Não é possível mudar os planos de Deus, não é possível alterar algo que Deus tenha planejado. Então olha só, antes de criar, Deus ele já decretou todas as coisas. E o que é interessante é que nada acontece sem a vontade do Senhor. Deus é soberano para cumprir todos os seus propósitos. Tudo o que acontece na sua vida está dentro do plano do Senhor. Isso pode trazer para nós, ou deve trazer para nós, uma alegria indizível. Quando você olha para o Senhor e você olha assim para Deus e fala, poxa, nada pode impedir que os planos dele na minha vida aconteçam. Aquilo que Ele planejou
Ele vai levar ao final. A obra que Ele iniciou, Ele vai completar. Porque ninguém pode impedir a ação de Deus. Nem as tragédias da vida, elas estão separadas do plano de Deus. Até mesmo as lutas, as angústias, as tragédias, as frustrações que todos nós temos, nós perdemos coisas, perdemos pessoas, nós vivemos num mundo atribulado, mas nada pode fugir do controle do propósito do Senhor. Aquilo que Ele decretou, Ele vai cumprir, porque toda a vontade do Senhor é o que vai acontecer. O que Salomão está descrevendo é isso. Tudo está no controle de Deus. Qualquer situação da vida está no controle do Senhor e não no nosso controle. É interessante, né, essa questão da vontade de Deus, porque até mesmo as tribulações, até mesmo os nossos erros, Deus usa, transforma para glorificar o nome dEle, para cumprir os seus propósitos. Vocês não lembram o que acontece lá com José? Lembram lá dos irmãos de José? Eles intentaram o mal e Deus corrigiu aquele intento para glorificar o nome dEle, para cumprir os propósitos dEle, sem que Ele próprio, Deus, não tivesse nenhum contato com o pecado, sem que Ele próprio aprovasse a atitude daqueles homens. No entanto, Deus cumpriu os seus propósitos na vida de José, naquela atitude errada, até mesmo dos seus irmãos, porque Deus governa todas as coisas por meio da sua providência. E para conosco, já falei isso aqui várias vezes, para com o povo de Deus, a providência é muito mais do que especial, é especialíssima. Você já parou para pensar como Deus cuida de você em cada detalhe da vida? Como a gente vive tão atribulado com vários problemas, mas Deus tem um cuidado especial com o seu povo, e você percebe detalhes. Aliás, se não percebe é porque não está ouvindo a voz de Deus, não está sensível à direção de Deus na sua vida, porque o tempo inteiro Deus está cuidando da gente, Deus tem paciência conosco, Deus trabalha na nossa vida nos mínimos detalhes. Se você perdeu uma condução é porque Deus teve providência nisso. Se você chegou atrasado em tal lugar é porque Deus providenciou assim. Se você não conseguiu aquela consulta, aquele exame, aquela cirurgia, é porque não chegou a hora. Deus tem cuidado especialíssimo para conosco. Ele governa todas as coisas para a sua honra e glória e para o nosso próprio bem, para o bem do seu povo. Aliás, o breve catecismo, na pergunta 11, ou na resposta, diz que Deus governa tudo por sua providência de maneira santa, sábia e poderosa. Olha só, Deus governa tudo de maneira santa, sábia, ou com a providência santa, sábia e poderosa para com a nossa vida. O que é curioso é que Salomão, ao falar sobre tempo aqui, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, cada um desses detalhes que ele coloca para a gente, se você parou para contar, são 14 pares. E de propósito ele faz isso, porque para o judeu os números fazem diferença, eles têm um simbolismo importante. A ideia é que cada detalhe da vida está nas mãos daquele que é Senhor de todas as coisas. Porque o número 7 é o número perfeito, é o número que indica algo completo, perfeito, é o número do próprio Deus. E aqui então ele vai fazer essa relação de 4 pares de tempo. A ideia é tudo, desde o nosso nascimento até a nossa partida desse mundo, tudo tem um tempo determinado pelo Senhor. Cada detalhe da nossa vida está contado e determinado, conforme o Salmo 139 também nos ensina. Deus, ele é preciso, ele é absoluto, nada foge àquilo que ele já determinou. Não somente as 4 estações são guiadas pelas leis que ele mesmo criou, mas os detalhes do seu dia, os detalhes do nosso dia a dia, cada detalhe está nas mãos de Deus. É essa a ideia do tempo Kairos, o tempo de Deus, o tempo da ação de Deus. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca perde alguma coisa. Aliás, tem pessoas que pensam assim, né? Aliás, tem até um ditado que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Esse que diz o ditado, que o ditado dele está enganado. Porque Deus nunca tarda.
Deus nunca é pego de surpresa. Aliás, tem gente dizendo aí que é para você surpreender Deus. De que jeito que eu vou surpreender Deus? Se Deus sabe de todas as coisas antes que elas mesmas aconteçam, porque Ele determinou que elas aconteçam do jeito que são. Não tem como surpreender a Deus. Ele é soberano em tudo que Ele governa, tudo que Ele criou. Ele tem o direito de fazer o que Ele quiser com aquilo que é dele. E talvez você pense assim: ah, mas eu tenho família. Tem mesmo? De quem é o seu cônjuge? De quem são os seus filhos? Tudo o que nós temos é nosso? Não. É do Senhor. Foi feito para a glória do Senhor. E deve ser dado a Ele para a honra e glória do nome dEle. O seu trabalho, os seus dons, as suas habilidades, tudo o que você tem, os seus tesouros, os seus bens, a sua família, qualquer coisa não é sua, é do Senhor. Ele é dono de todas as coisas, Ele faz o que Ele quer com aquilo que é dele. Isso é ser soberano. Aliás, algumas pessoas pensam assim: ah, mas nós temos vontade. Eu sei que nós temos vontade. Eu tenho vontade, você também tem. Mas a pergunta é: Deus também não tem vontade? E qual é a vontade que prevalece? A minha ou a de Deus? Adianta eu ficar como criança mimada diante de Deus, pedindo algo que Ele não quer me dar? Quem é que vai ganhar nessa história? Claro que eu vou perder. Eu vou ganhar quando eu me aquieto e peço a vontade do Senhor para a minha vida. Quando eu me contento com a ação dEle, quando eu sei que Ele está dirigindo a minha história, quando Ele dirige a nossa história, quando eu compreendo isso e ando de maneira submissa e alegre e em gratidão ao Senhor. É curioso que um texto da palavra de Deus lá em Hebreus diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí vai dizer assim: porque o justo viverá pela fé, e ele não tarda, ele não falha. Hebreus foi escrito num momento de muita perseguição do povo de Deus. E o que o autor aos Hebreus quer colocar para nós é que Deus vai vir ao nosso socorro no tempo exato. Tudo Ele já estabeleceu e Ele vem sempre no tempo certo agir na nossa vida. Foi assim que Cristo veio. Cristo veio, conforme Paulo escreve aos Gálatas, na plenitude do tempo em que Ele veio. Ele não veio em qualquer momento, mas havia preparado todo um cenário para a chegada de Cristo. Cristo vem e Ele levanta primeiro os judeus para ter a principal religião, um só Deus, a religião monoteísta, o judaísmo. Depois Ele levanta os gregos para ter a cultura globalizada e o evangelho pudesse ser pregado. E Ele levanta os romanos para criar a pax romanas, estradas, para que os apóstolos pudessem viajar no mundo todo, anunciando o evangelho do Senhor. Até os incrédulos estão nas mãos de Deus. Toda a criação está nas mãos dele. Ele é soberano. E aí Paulo diz que Cristo vem na plenitude do tempo, nascido de mulher. Olha só que interessante, nosso Deus é soberano. Isso leva a gente a confiar mais no Senhor. Quando a gente olha no texto, ele diz isso: há tempo de nascer, há tempo de morrer. Até mesmo a morte é plano de Deus. E a gente tem que entender isso dessa forma. Mesmo o luto, perder alguém que a gente tanto ama, o texto diz que é tempo de nascer e tempo de morrer. E Ele nunca erra, Ele é sábio. Ele sabe o que fazer e na hora certa Ele vai fazer. O texto diz que é tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, de curar, de derribar fora, aliás, de matar e de curar. Olha só, de repente você não entende por que Deus não te curou de uma enfermidade. É interessante que John Piper, falando sobre a soberania de Deus, ele diz assim: enquanto você achar que as coisas dessa vida não estão no controle de Deus, você nunca vai encontrar paz e felicidade no mundo. Até mesmo os piores problemas da sua vida, você resolve com Deus. Tem um plano de Deus para isso. Isso é ser soberano. É mesmo nas lutas, nas perdas da vida, é você entender que até o pranto, até a enfermidade, até as tristezas da alma, tudo isso está no governo de Deus. Ele tem propósitos quanto a isso. Até mesmo as dificuldades que nós encontramos no dia a dia, quer no trabalho, quer na sua vida familiar.
Quantos casais muitas vezes vivem na crise? O que Deus quer que aconteça nesse momento de crise é que você reaja de maneira positiva, confiante no Senhor, obedecendo ao Senhor, honrando o nome dEle. E eu tenho certeza que vai se surpreender com tanto amor que Deus vai derramar sobre a sua vida como casal. Problemas com os filhos. Quando a gente olha para esse texto, a gente vê um Deus que governa todas as coisas e que Ele tem para nós ensinamentos preciosos para a gente poder andar e abençoar os nossos queridos todos. Isso leva a gente a confiar mais no Senhor. E aí eu queria fazer um parênteses aqui, porque a gente está sendo acusado por várias denominações, né? O calvinismo é diabólico, porque eu já se viu que Deus determina todas as coisas. Se Deus determina, eu não vou orar. Já viu isso? Eu falei aqui no grupo no lar que eu atendi uma jovem esses dias e ela disse isso. Já faz 9 meses que eu não oro. E eu não oro porque adianta do que eu orar, se Deus vai sempre fazer a vontade dele. E aí eu falei, mas essa é a diferença. Daí que você tem que orar ao contrário. Porque se Deus, pensa bem, se Deus sempre vai fazer a vontade dele, não é a minha vontade que prevalece. Por isso eu oro a quem? Ao Deus Todo-Poderoso que faz a vontade dele. Eu não vou pedir a minha vontade na oração. Jesus não ensinou assim. Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. Se você está orando errado, pedindo a sua vontade e não a de Deus, aí Deus mesmo não vai fazer. Mas se nós clamamos pela vontade de Deus, aí que eu oro, porque não depende de mim, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. E por isso eu prego mais a palavra, porque não depende dos corações endurecidos, daqueles que são nossos familiares. Você já parou para pensar que tem gente que você fala assim, esse nunca vai se converter? Ou coração duro. Não é assim que a gente pensa? Se dependesse da gente, realmente nunca haveria conversão, nem a nossa. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele é quem nos dá vida em Cristo, não somos nós que recebemos a vida. Nós só dissemos sim para Ele, nós só falamos sim e recebemos Ele porque o Espírito Santo mudou o nosso coração, trabalhou na nossa vida, dando-nos vida nova, regeneração. Então não depende da gente, depende do Senhor. Todas as coisas seguem o propósito de Deus. Isso faz a gente se aquietar mais, confiar mais, ter mais esperança no Senhor, buscar mais ao Senhor, porque tudo cumpre o seu propósito. E agora a gente vai seguir para o capítulo, verso 9, vamos lá. Uma outra lição que o texto traz para nós, verso 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se, levar a vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. É claro que, de novo, o texto está enfatizando a soberania de Deus. Mas eu queria chamar a atenção para um outro detalhe do texto, que é o senso de Deus. A sensação de quem é Deus. Do quanto a gente precisa de Deus. Aliás, o reformador João Calvino tratou desse tema de uma forma brilhante, chamando de sensus divinitatis. A ideia de que todo ser humano tem um senso de Deus. Por isso que todo ser humano busca um ídolo. Todos nós temos ídolos. Quer você crer em Deus ou não, não é? A ideia é, nosso coração é cheio de criatividade para produzir o próprio ídolo, para buscar a redenção nos ídolos que nós acreditamos que vai fazer diferença na nossa vida. Não é assim que a gente vive? Tem um monte de gente pensando assim, eu não vou casar, porque só casando eu vou ser feliz. Isso é um ídolo. Tem pessoas que pensam assim, não, se eu não tiver filhos, eu não vou ser feliz. E pior ainda, né? O doutor Valdeci disse que foi pregar aí numa igreja, quando ele conversou com uma mãe disse assim para ele,
Olha, se meu filho não for para o céu, eu não quero estar lá também. Isso é idolatria. Isso é colocar as coisas da vida no lugar de quem? Do Senhor. Mas há um problema no nosso coração. Nós temos uma sede de Deus que só pode ser saciada em Deus. Mas a gente não vai saciar em Deus, a gente vai buscar as coisas da vida. A gente busca um vício, a gente busca nos relacionamentos, numa carreira, no tamanho da conta bancária, e a gente começa a achar que ganhar as coisas, ter as pessoas, vai fazer diferença na nossa vida. E como nós temos visto Salomão ter tudo isso, e ele diz assim, é correr atrás do vento, é vaidade. Mas você tem as coisas e pessoas e não tem Deus. Tudo é vaidade, tudo não tem sentido, não faz o menor sentido. Olha só o que diz aí no verso 11, ele diz assim, olha, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Olha só, Deus pôs a eternidade no coração de todo ser humano. A ideia é, eu não nasci para viver aqui, eu tenho saudade de um mundo que eu ainda não estou lá. Saudade de uma pátria que eu ainda não tomei posse. A ideia é que nós nascemos com saudade de um outro mundo, de um outro tempo, quando Deus há de restaurar todas as coisas, e assim nós encontraremos nele toda a nossa paz, toda a nossa alegria, e não nas coisas que essa vida oferece. Nada nessa vida pode trazer alegria se você não tiver Deus com você. Nada nesse mundo traz felicidade a não ser Deus. Ele sim é aquele que tem a felicidade, Ele é a própria alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, conforme diz a palavra. Nós temos saudade de uma vida com Deus, com o nosso Criador. Há um desejo desesperado por vida, e as pessoas estão buscando nas drogas, as pessoas estão confiando nos recursos. Há pessoas que pensam assim, não, porque a ciência vai trazer toda essa alegria e segurança que eu preciso. Aquele tratamento, eu vou me dar bem, eu vou ser feliz, porque o médico hoje está capacitado a fazer um bom tratamento. Você pode até ficar curado, mas vai adiantar por quê se você tiver o coração vazio sem Cristo? Toda a nossa alegria e satisfação só pode ser saciada em Deus. Só pode ser resolvido as coisas com o Senhor. Nenhuma experiência do mundo pode nos satisfazer. Somente Deus é que pode fazer. Olha só, verso 13. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. Deus abençoa a gente com as coisas dessa vida. Deus abençoa a gente com o trabalho. Se Ele não der saúde, a gente nem trabalho tem. Não tem como trabalhar. Deus é quem abre portas para nós. Você já parou para pensar nisso? Uma crise terrível. Quantos e quantos milhões de brasileiros desempregados, e você de repente não está desempregado? Por que você não está desempregado? Porque você é um excelente profissional. Ou é porque Deus foi misericordioso com você? A gente tem que parar de pensar que nós somos alguma coisa, né? Aquilo que está sendo pregado por aí. Que nós somos o ponto fraco de Deus, que nós somos a menina dos olhos de Deus. Claro, somos a menina dos olhos de Deus, mas isso não quer dizer que somos melhores do que Deus. Nós não somos nada melhor do que as pessoas ao nosso redor. Nós temos que viver em humildade. Aliás, estão pregando por aí que a gente, como crentes, né, tem que ter filho do rei, então não pode passar por necessidade. Mas se o próprio Filho de Deus passou por muitas necessidades, por nós, por que nós não podemos passar por necessidade? Há uma inversão de valores, onde o homem quer tomar o lugar de Deus, porque o homem quer ser Deus. Desde o início o homem quis ser Deus. Lembram lá da tentação com ela? Você vai ser igual a Deus se você fizer isso. Como a gente quer tomar o lugar de Deus? Quando eu não aceito um problema que vem na minha vida, eu estou dizendo o quê? Deus só não sabe ser Deus. Se eu estivesse no seu lugar, isso não teria acontecido na minha vida. Isso é idolatria. Isso é você tentar tomar um lugar que não é seu, só Deus é que pode tomar esse lugar. E você precisa reconhecer que as coisas vêm do Senhor. É dom de Deus, o verso 13 diz isso, é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem do seu trabalho. Sei que tudo, verso 14, que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar, nada tirar. Isso faz Deus para que os homens temam
diante dele. Esse é um tema muito interessante aí no texto. Por quê? Porque todas as coisas que Deus faz é para que nós passemos a temer o seu nome. Aliás, o resumo final aí de tudo que Salomão vai ensinar lá no final, ele vai dizer isso: de tudo que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e ande nos seus caminhos. Se você não tiver temor do Senhor, para nada vai adiantar a sua vida. Acumular todas as suas posses e tudo mais, nada vai adiantar. E o que é temer ao Senhor? Se não reverenciar, amar, descansar do Senhor, agradecer ao Senhor, encher o seu coração de esperança no Senhor e não nas coisas dessa vida, entender que Deus é o Todo-Poderoso, que controla os detalhes da sua vida e que você está vivendo diante da face de Deus. Deus está olhando para o seu problema, Deus olha para a sua dor, Deus conhece os detalhes do seu coração. Eu gosto demais de como termina o Salmo 1. Quando diz assim, que Deus conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios ele vai perecer. O verbo conhecer em hebraico significa Deus anda com o justo. Deus conhece os detalhes do justo, daquele que é temente ao Senhor, daquele que ama ao Senhor acima de tudo. Deus sabe o tamanho da sua dor. Deus sabe os problemas que você enfrenta. E você tem que viver entendendo que Ele está o tempo todo olhando para a sua vida. Isso deve te levar a respeitá-lo mais, amá-lo mais, obedecê-lo mais, não zombar dele, porque de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso ele vai ceifar. Deus está olhando para tudo que a gente faz. Você pode esconder dos seus pais, você pode esconder do seu cônjuge, pode esconder dos seus filhos, pode esconder da igreja, mas de Deus nós não escondemos nada. Ele conhece não só o que fazemos, mas as intenções profundas do nosso coração. Viver na presença de Deus é isso que Salomão está ensinando. E por fim, nós vamos seguir até o final do capítulo, verso 16 agora. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça maldade ainda. Então diz comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito, para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais, como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Os mesmos lhes sucede, ou o mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Olha só que interessante. Nós vemos aqui o juízo de Deus. Primeiro ele fala da soberania de Deus, depois do senso de Deus, da percepção de Deus, da fome e sede de Deus. E agora ele vai falar do juízo de Deus. Porque o verso primeiro diz assim: olha, eu ouvi que debaixo do sol havia o quê? Maldade. Nós não vivemos num mundo mau. Nós não temos que orar: Senhor, livra-nos do maligno, livra-nos do mal. A palavra ali usada por Cristo é: livra-nos do próprio maligno, das ações dele, das ciladas dele da nossa vida no dia a dia. Diariamente o maligno coloca ciladas diante de nós. E nós precisamos viver fugindo disso, resistindo ao diabo, e assim ele vai fugir da gente. Nós vivemos num mundo mau, num mundo problemático. E olha só, se há tempo para todas as coisas, há também tempo para quê? Para o juízo de Deus. Haverá um tempo que Deus vai julgar a nossa causa. Mesmo que um juiz não julgue de maneira correta, Deus vai julgar a sua causa, a nossa causa. Ou você confia nos juízes do nosso Supremo Tribunal Federal? Ou você confia nos juízes que ali estão trabalhando? Ou você confia nos nossos políticos que são tão dedicados para o nosso povo? Quem sabe você confia na sua própria sabedoria, no seu conhecimento, nos seus títulos?
Nós só podemos confiar num Deus que é Senhor absoluto de todas as coisas. Deus há de corrigir todas as coisas, é o que o texto está dizendo. Haverá um tempo que Ele vai julgar o justo e o perverso, verso 17. Pois há tempo para todo propósito, para toda boa obra. Deus há de julgar a nossa causa. Deus há de julgar todos os crentes que estão sendo perseguidos ou que foram mortos pela perseguição. Enquanto nós estamos aqui, tem gente presa, tem gente sofrendo por amor a Cristo. Deus há de julgar a causa deles. Aliás, é o pedido que faz lá em Apocalipse 6, a igreja perseguida, a igreja morta, os mártires que já partiram por amor a Cristo. Deus vai corrigir todas as coisas. Nós não podemos corrigir, mas Deus sim pode todas as coisas. A nossa confiança não pode estar no judiciário, na economia do nosso país, mas na soberania de Deus. E não nos recursos que estão ao nosso redor. E aí, é interessante que lá no verso 18, olha só que ele fala da morte. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove. As provações da vida vêm de quem? De Deus. Você está passando por uma provação? Sabe de quem veio? De Deus. Ele que quis que essa provação chegasse na sua vida. 1 Pedro capítulo 1, nós lemos hoje. Tiago capítulo 1. Tende alegria quando passares por várias provações, não é isso que Tiago disse? Porque as provações da vida não vêm de ninguém a não ser de Deus para nos aprovar, para nos tornar melhores. As tentações, sim, elas vêm do inimigo, mas as provas da vida, elas vêm de Deus, porque Ele tem propósito nessas provações e Ele está conosco na provação. Mas Ele vai falar da morte, né? Olha só, o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. Todos vão morrer, todos vão virar pó. Nesse sentido, nós não somos nem melhores do que os animais. Assim como morre um animal, o seu corpo vai se desfazer virando pó, o nosso corpo um dia também vai passar pelo mesmo problema. Nós somos comparados com toda a criação, todos, né? Em o mesmo final. Físico apenas. Ele está se referindo à morte física, é verdade. E aí olha só que interessante. Para quê? Para Deus nos humilhar. Para nós entendermos que nada somos. Eu falava também aqui num dos grupos que eu ouvi uma mensagem do Grande Homens, acho que eu não compartilhei com toda a igreja. O Grande Homens é uma figura. É muito interessante as colocações que ele faz. Ele disse assim: por que Deus matou os primogênitos dos egípcios e não matou os primogênitos dos crentes? E aí ele mesmo fala assim: por que Deus não matou os primogênitos dos crentes? Porque eles são muito obedientes, são muito tementes ao Senhor, nunca desrespeitaram seus pais. É assim que o seu filho crente age? Não é isso. Mas foi pelo sangue do Cordeiro, para que a glória seja de Deus, para que Deus faça a diferença na nossa vida. Ele nos humilha para a gente reconhecer que carece de um Salvador, que precisamos de alguém para nos substituir, que Cristo é sim o nosso substituto, porque o que resta para todos nós é a morte. É verdade que nós estamos em uma grande vantagem para com os animais. E ali, no verso 21, quem sabe o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima. Uma das possibilidades do texto é que ele está fazendo a diferença. Ele acabou de falar, nós somos iguais aos animais no nosso corpo. Nosso corpo vai virar pó tanto quanto dos animais. Mas o nosso espírito vai a Deus, que é um tema que ele vai falar lá no fim do livro. O nosso espírito se encontra com Deus para o juízo final. Né? E aí, claro, o animal não tem isso. O animal não tem alma, não tem espírito. Ele não vai à presença de Deus assim que ele morre. Então, olha só. A ideia que o texto dá é que nós não podemos nos gabar de nada nessa vida, mas confiar sempre no Senhor, sempre é o Senhor que faz a diferença na nossa vida. E quem é que pode avaliar a nossa vida? É só mesmo Deus. Lá no final do capítulo ele diz isso, né? Quem vai voltar para ver o que será depois? Deus é quem pode fazer a avaliação. Deus é o Senhor, Deus é o juiz de todas as coisas. E aí, para concluir, eu queria só falar rapidamente algumas coisas aqui com os irmãos. Nós precisamos viver em confiança, em gratidão ao Senhor. Será que você tem sido agradecido a Deus até pelas provações? Até pelas lutas que você está enfrentando? Até pelas enfermidades? Todas as coisas cooperam para o bem de quem? De quem ama a Deus.
Então, até mesmo as lutas da nossa vida cooperam para o nosso bem. Nós precisamos viver em confiança de que Deus está no controle da nossa vida. Nós precisamos viver em gratidão ao Senhor, porque tudo que acontece está no controle dele. Nós precisamos viver no temor do Senhor, porque Ele está olhando o tempo todo para nós. Eu tenho que tomar cuidado de achar que eu posso enrolar Deus, como fez Jacó a vida inteira, né? Até se encontrar com Cristo no vale de Jaboque. Será que você não tem sido assim, um enganador? Tem que enrolar Deus. Dá um jeitinho brasileiro com Deus, não tem jeito. Deus é Senhor absoluto, Ele não tem como enganar Deus, Ele olha para todas as coisas. Nós estamos vivendo com a esperança do Senhor. Esperança de que todas as coisas debaixo do céu têm um propósito que Deus vai cumprir. E mesmo as coisas mais difíceis da vida, Ele vai capacitar o seu povo a passar. Porque isso é para a glória de Deus, a sua vida é para a glória de Deus, a sua família é para a glória de Deus. Se você está vivendo assim, então você encontrou a verdadeira alegria. Você existe para glorificar a Deus e para gozá-lo para sempre. Mas se você quiser apenas usar da vida para ter prazeres, então eu posso dizer que você nunca vai encontrar a alegria, porque a verdadeira alegria só está em Deus. Que Deus nos ajude a confiar nele, que Deus nos ajude a temer a Ele, a agradecer a Ele, a ter um coração cheio de esperança por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida, porque as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, cumprindo os propósitos assim de Deus na nossa vida. Deus nos abençoe.